Se liga nessa questão interdisciplinar da Unesp de 2021. Assim como a língua de um povo, os genes são representados por um código de letras. No código genético, as letras referem-se às iniciais das bases nitrogenadas que, combinadas em uma sequência específica, compreendem um significado químico relativo a uma proteína. Analise a sequência de letras na oração a seguir. A tua gata, Cuca, ataca a cacatua, Cacau. Nossa, isso aqui é uma questão, é um trava-língua. Nessa oração, as palavras formadas integralmente por letras que se referem a bases nitrogenadas encontradas no DNA pertencem às seguintes classes gramaticais. A. Preposição, pronome, verbo. B. Artigo, pronome, substantivo. C. Artigo, substantivo e verbo. D. Preposição, substantivo e adjetivo. Ou E. Artigo, adjetivo e verbo. Você achou meio complicado? Tudo bem, vamos por partes, porque essa é uma questão que mistura biologia e português de um jeito muito legal. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Manga e trabalho com língua portuguesa. Esse aqui é o Questão de Linguagem. Vamos lá. DNA é uma sigla. A gente usa essas letrinhas nessa ordem porque traduziu do inglês. Tanto que em Portugal eles chamam DNA de ADN, o que pra gente ia fazer muito mais sentido, já que em português é o ácido desoxirribonucleico. O DNA é a molécula responsável por armazenar e transmitir as informações genéticas dos seres vivos. Todo mundo, mesmo um leigo que nem eu, já viu aquela fita dupla em forma de espiral que parece uma escadinha torcida. Essa escadinha torcida, a dupla hélice, é um modelo de molécula de DNA. A primeira descrição acadêmica desse modelo aconteceu em 1953. Francis Crick e James Watson trabalhavam em Cambridge e publicaram um textinho de 2 páginas na revista Nature contando para o mundo os resultados da pesquisa deles. Na época da publicação, a comunidade científica não deu muita bola não. Até que nos anos seguintes, o modelo dele se mostrou bem preditivo e os dois ganharam, ao lado do Maurice Wilkins, o Prêmio Nobel em 1962. O Crick e o Watson usaram cartolina e arame para entender como funcionava o DNA. Cada degrauzinho da escada enrolada é formado por um encaixe, o encaixe de 2 bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas do DNA são 4 e têm nomes bem simpáticos: adenina, timina, citosina e guanina. No DNA, a adenina só se encaixa com a timina e a citosina só se encaixa com a guanina. Então eu guardei assim, ATGC, porque já é um jeito de lembrar qual faz par com qual. AT, adenina, timina, GC, citosina, guanina. Ou seja, se num lado da escadinha tiver uma sequência TAGGC, por exemplo, eu sei que a outra fita é ATCCG. Desde o Crick e do Watson, o que a gente sabe sobre o funcionamento da molécula de DNA foi aumentando exponencialmente. Ao longo das últimas décadas do século XX, isso mexeu muito com o nosso imaginário. A DNA strand like me is a blueprint for building a living thing. It continuously regenerates our genetic structure. Here, basically, the new combined DNA sequence was injected into 100 human ova. You're a navigator? At Gattaca? O filme Gattaca, de 1997, conta pra gente a história de uma personagem vivida pelo Ethan Hawke numa distopia em que a estratificação social se dá pela seleção genética artificial. É a eugenia que rege as relações humanas.
as pessoas que foram concebidas artificialmente, com sua genética controlada, têm os melhores traços hereditários que são escolhidos em laboratório. Essas pessoas ocupam o topo da hierarquia social. Agora, quem foi concebido naturalmente constitui um estrato mais baixo e não vai poder nunca ascender às posições mais altas. São vítimas de discriminação genética. Welcome to Gattaca, gentlemen. No. We now have discrimination down to a science. O nosso herói nasceu por vias naturais. E aí ele tem uma doença congênita, né? O que ia condenar ele a uma suposta morte por volta dos 30 anos. Pelas regras de Gattaca, ele nunca poderia realizar o sonho dele, que é ser astronauta. Esse filme é muito legal porque ele pode ser o ponto de partida para várias discussões sobre tecnologia reprodutiva, bioética, destino, determinismo. E também é muito legal de ver como um filme de quase 25 anos predisse muita coisa acertadamente. Vale a pena assistir. Mas o que esse filme tem a ver com a questão da Unesp? Uai, tudo! É só você perceber que o nome dele, Gattaca, foi escrito com as letrinhas que representam as bases nitrogenadas da dupla hélice de DNA. Geralmente a gente aprende na escola que o DNA tem um parceiro, o RNA. O açúcar encontrado no DNA é a desoxirribose e o do RNA é a ribose. Por isso, a gente troca o D por R no nome da molécula. O RNA e o DNA têm algumas diferenças básicas. A primeira é que o DNA é formado por uma dupla fita e o RNA por uma fita única. As bases nitrogenadas também são diferentes. No RNA, a uracila está no lugar da timina. Deixa eu explicar melhor. As nossas células fabricam o RNA a partir da molécula do DNA, num processo que os biólogos chamam de transcrição. Uma enzima chamada RNA polimerase abre a dupla fita de DNA. Aí as bases começam a se juntar para formar a fita nova de RNA, que vai ser uma transcrição do DNA. Se a gente pegar a mesma sequência que eu usei como exemplo, TAGGC, na fita dupla de DNA, ela teria um encaixe ATCCG. Agora, se a gente fosse fazer a transcrição dela para criar uma fita de RNA, ia precisar trocar o T pelo U, já que a timina do DNA é substituída pela uracila do RNA. Então, a gente ia ter uma sequência de RNA assim, AUCCG. Fez sentido? Se você entendeu como funciona a transcrição da fita simples de RNA e o encaixe das bases nitrogenadas, você vai concordar que o nome do filme Gattaca faz referência a uma sequência de DNA, justamente por causa dos T's. Se fosse RNA, não ia ter T's, ia ter U's, para indicar a uracila em vez da timina. Lá na frase da questão da Unesp, as palavras tua, cuca, cacatu e cacau têm U de uracila e, portanto, não se referem às bases nitrogenadas do DNA, que é o que o enunciado está pedindo para a gente. Sobraram a, gata e ataca. A é artigo definido, feminino, singular, que acompanha e determina o substantivo gata. Se a gata ataca, atacar é verbo. A gente tem na sequência artigo, substantivo e verbo, o que leva a gente a marcar a alternativa C. Essas questões interdisciplinares fazem a gente pensar totalmente fora da caixinha. Eu que sou professor de português tive que estudar um tanto para falar essas coisas que eu te falei nesse vídeo. Agora, você já imaginou que a linguística pode servir para a gente entender melhor como um crime passional aconteceu há mais de um século? Então, clica aqui para desvendar comigo esse mistério. Você gostou do conteúdo? Quer saber mais sobre português e linguística para o vestibular e para a vida? Então, é só se inscrever aqui no Questão de Linguagem.
Não se esquece de deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com quem você gosta. Valeu, até a próxima!